Em entrevista a Bloomberg, Zelensky afirmou que as Forças Armadas da Ucrânia já possuem 14 brigadas em sua reserva, ao passo que Kiev planeja uma nova contraofensiva contra as tropas russas que continuam com a iniciativa na linha de frente. Mas qual o tamanho de tais brigadas? Quais são as chances de romperem as linhas russas e o que esperar da prometida nova contraofensiva da Ucrânia? Estes detalhes você vai ver neste vídeo. Fique até o final e tire suas próprias conclusões. E também deixe o seu comentário. Це не патова ситуація, це просто проблемна ситуація. Пат – це безвихідь. А проблему можна вирішити, якщо є бажання і є інструменти. У нас є бажання, а інструменти не прийшли, як то кажуть. Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоять резерви. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих. Які неукомплектовані. У яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно. Ми вдячні Конгресу за підтримку і так, а вже ж, але воно все повинно прийти. Ми не можемо говорити просто про контрнаступальні дії. Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є. Ми хочемо відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає. Zelensky deixou claro o desejo de Kiev de avançar contra as linhas russas em mais uma tentativa de recuperar os territórios que foram perdidos para seu adversário desde o início do conflito em 2022. Segundo ele, a Ucrânia já possui 14 novas brigadas em reserva que, assim que receberem o equipamento militar prometido pelos países ocidentais, em particular os Estados Unidos, poderiam fazer parte de uma nova contraofensiva. Mas não seriam 14 brigadas um número muito grande para a Ucrânia depois de mais de 2 anos de combates intensos? Na verdade, não. Segundo análises feitas atualmente, inclusive pelos russos, 14 brigadas é mais ou menos o que os ucranianos de fato possuem em suas reservas. Não se exclui a possibilidade de seu contingente não estar concentrado em uma determinada localidade, mas sim espalhado por diferentes instalações militares em todo o território da Ucrânia. Tendo em vista os esforços empregados pelos recrutadores nas ruas de todo o país, a mobilização forçada segue a todo vapor e não se pode excluir que os ucranianos podem até mesmo possuir mais do que 14 brigadas, constituídas essencialmente de homens recrutados nas ruas do país. Se levarmos em consideração a estrutura de 3 batalhões para cada brigada ucraniana, no total, as 14 brigadas podem ter cerca de 35 mil soldados. Mas dizer o quanto esse número é diferente do real é uma tarefa difícil. De acordo com algumas análises independentes, a reserva geral de todas as unidades militares ucranianas, incluindo a da chamada defesa territorial, pode ser de até 90 mil pessoas. Mas será isso suficiente para enfrentar os russos? Antes da contraofensiva do ano passado, que terminou em fracasso, os ucranianos criaram um agrupamento de 15 a 19 brigadas, isso sem contar com as unidades de reserva e os serviços militares de retaguarda. Em outras palavras, a impressão é de que os ucranianos possuem um número maior para sua contraofensiva passada do que dispõem hoje, embora a cifra atual pode mudar com o tempo à medida que mais gente é mobilizada à força nas cidades ucranianas. Mesmo tendo um provável número superior do que o atual, todo mundo sabe como terminou a contraofensiva passada. Os ucranianos não só falharam em atingir seus objetivos, como perderam tudo o que haviam conquistado nos últimos meses. Mas até o momento, a questão está mais concentrada nos números. Equipar tal contingente com armas e todo o insumo militar necessário para cada brigada de forma equitativa é um processo complicado e longo, que só poderá ser completado com ajuda externa.
É exatamente por isso que vocês viram a insatisfação de Zelensky com o fluxo de armas que chega, por exemplo, dos Estados Unidos, que apesar de anunciarem constantemente novos pacotes bilionários de ajuda à Ucrânia, na prática, o processo de envio de armas muitas das vezes é lento e limitado. Embora se fale muito sobre a chegada dos F-16, ninguém sabe ao certo em que etapa está o envio de grandes parcelas de blindados, munições, peças de artilharia e de todo o material bélico pesado prometido a Kiev. Atualmente, as novas tropas no formato de 14 brigadas ainda não foram introduzidas ao combate e não possuem condições de serem empregadas de forma completa em ações de avanço, pelo menos por enquanto. Mas ao pensar sobre uma nova contraofensiva, os ucranianos têm o que aprender com a passada que fracassou. A primeira coisa é que, em 2023, Kiev conseguiu recrutar um considerável número de jovens bem motivados que foram treinados pelos países da OTAN e que foram para o ataque com não poucos equipamentos de guerra da aliança, como tanques Leopard 1 e 2, Challenger, Abrams, blindados Stryker, M113, Marder e muitos outros, além de terem operado peças de artilharia M777, artilharia autopropulsada e os sistemas HIMARS. Só que nem a coletânea de armas, nem o bom ânimo dos ucranianos deu o resultado esperado. As tropas de Kiev nem perto chegaram da Crimeia, de Melitopol e quanto mais da costa do Mar de Azov. Os ataques à ponte da Crimeia também não provocaram fome de munições e outros insumos entre as tropas russas no fronte. Além disso, atualmente os russos usam cada vez mais o corredor continental para abastecer suas tropas perto do Mar de Azov. Em outras palavras, as táticas da OTAN não funcionaram quando se tratou de lutar em campo aberto sob intenso fogo inimigo. Só que no contexto atual da criação de 14 novas brigadas, já não se trata mais de recrutar pessoas bem motivadas, e as ruas da Ucrânia são a mais pura prova disso. Outro problema é o treinamento de tais pessoas. As aulas dadas pelos instrutores da OTAN para pouco serviram, e à medida que a Ucrânia toma mais pessoas nas ruas para as incorporar às suas brigadas, o caso é um desafio ainda maior. Como treinar tanta gente chegando quando o país vive intensos bombardeios russos, corte de energia elétrica e falta de armamentos para uma contraofensiva. Um terceiro problema que ocorreu na última contraofensiva é o déficit de oficiais de diferentes níveis, desde comandantes de pelotões até de companhias e brigadas. Tais cargos são postos-chave para o gerenciamento das novas brigadas nas condições de um combate real. E são exatamente destes comandantes que vai depender em muito se a nova contraofensiva, caso ocorra, conseguirá algum mínimo sucesso. Só que a pergunta permanece: de onde retirar tais comandantes? Das unidades que já estão no fronte? Tá, mas se tiramos de lá, quem colocamos no lugar deles? Uma das soluções para este problema seria uma tática que os ucranianos utilizaram no vilarejo de Krink, onde eles, por meses, realizaram diversos desembarques na costa oriental do rio Dnieper, na região de Kherson, para terem pelo menos uma posição sob seu controle na referida margem do rio, em Kherson. Sob inúmeras perdas diárias, a tática de troca de comando era uma só. O soldado de ontem vai ser comandante de hoje, e se ele morre amanhã, o soldado de hoje será o comandante de amanhã. Só que a eficiência de tal tática não foi de impressionar. Por quê? Porque se trata de um sistema de altíssima rotatividade. Não dá tempo para o novo comandante ganhar experiência de um líder em poucos dias. Independentemente de todos estes problemas, a Ucrânia fará todo o possível para poder colocar as 14 novas brigadas em condições mínimas de entrar em combate. Não se pode excluir que a contraofensiva também não passe de uma velha tática: os assaltos carniceiros, que é nada mais do que mandar repetidamente seus soldados, bem treinados ou não, para atacar o inimigo, independentemente de suas perdas, até conseguir pelo menos 1 metro de avanço. Sobre o tempo, as melhores condições para uma nova contraofensiva, em particular devido ao clima, se prolongam até o final de agosto.
No máximo, início de setembro, antes das chuvas tornarem todo o terreno um lamaçal. Em outras palavras, Kevin tem ainda cerca de 2 meses para resolver todos estes problemas. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal.